Já percebeu que os investidores de Bitcoin nunca falam de técnicas específicas para ganhar dinheiro com essa moeda? Então, olhe para esse gráfico. Esse mostra o interesse das pessoas, mostra uma tendência. E olhe este outro gráfico. Ele mostra os altos e baixos dos preços do Bitcoin, no qual coincidem com o gráfico de interesse das pessoas, ou seja, o gráfico anterior. Então, hoje eu vou te mostrar uma das técnicas que você pode usar para ganhar dinheiro com Bitcoin. E se você se especializar nessa técnica, você pode ganhar muita grana. O primeiro passo que você deve entender é que Bitcoin não é investimento. Bitcoin é uma moeda. Ou seja, você vai trabalhar basicamente em uma aposta. Você vai apostar na valorização do Bitcoin. Porém, você precisa encontrar então um meio para comprá-la barata, de uma maneira que ela tenha uma onda de valorização num curto período de tempo. Senão você fica lá 5 anos, por exemplo, para ter a valorização que você gostaria. Porém, como 5 anos é muito tempo para que você tenha o lucro esperado, você então acaba sendo desencorajado por esse tempo. Mas o desafio é você encontrar um meio para medir, para enxergar essa onda de valorização. Isso não é tão simples. Porém, através, por exemplo, de ferramentas como o Google Trends, por exemplo, é possível sim você enxergar uma tendência que te mostre pelo menos no que as pessoas estão interessadas. Ou seja, se há pessoas interessadas, logo elas vão comprar, vão seguir uma tendência, o efeito manada será ativado e então você vai surfar na onda de valorização da sua moeda, que é o Bitcoin, que é o ponto que você então decide vender ou não vender. Vamos dar uma olhada nos gráficos de novo. Então aqui você pode entrar no Google Trends, você pesquisa lá Brasil, o período, certo? Pode colocar o máximo que der aí, só para que você enxergue esse gráfico que eu estou vendo também. Então aqui, se você observar, lá para 2015 começou, não, 2000 na verdade 2013, mais ou menos, começou a aumentar o interesse das pessoas em pesquisar, isso aqui é pesquisa no Brasil, certo? Bitcoin, e o interesse acabou subindo de maneira significativa, depois foi caindo e tal, depois deu um pico de novo e voltou. Agora dê uma olhada só no gráfico de valorização do Bitcoin. Não é que é parecido com o gráfico de interesse das pessoas? Isso é sim uma das ferramentas que você pode utilizar para enxergar uma tendência de valorização. Essa é uma delas, no caso. Então, quem simplesmente utilizou deste meio para tentar de alguma maneira se basear para que conseguisse então uma valorização, conseguiu sim um lucro significativo caso ele vendesse pelo menos aí por o dobro do preço que ele comprou. Estou falando do período mais ou menos de 2017. Então, o que eu acho assim, há várias outras métricas que você pode medir o interesse das pessoas num determinado assunto. Mas Bitcoin, como ela oscila muito mais do que bolsa de valores, então é possível que você enxergue um valor aproximado. Por exemplo, teve pessoas que comprou o Bitcoin a 15 mil reais. Eu esperava comprar a 10 mil reais. Então o que aconteceu? Quando ela chegou em 11, eu falei, bom, quando ela baixar R$1.000, o que eu faço? Eu compro e depois espero a valorização. Isso poderia durar de repente 2 anos. Porém, no mesmo mês, ela chegou a 47 mil reais. Hoje está 37 mil reais. Então, ou seja, perdi a oportunidade por causa de mil reais. Porém, logicamente, que faltou um pouco de planejamento meu. Então, o que eu quero te falar é somente isso. O que eu estou te mostrando é uma das estratégias para que você aproveite a onda de valorização característica desta moeda chamada Bitcoin. Mas,
Antes de você investir, você tem que entender o seguinte, vou escrever aqui na lousa para você entender. Então vamos lá. Antes de você já sair correndo, né? Vamos supor que você sete aí. Por exemplo, quando a Bitcoin chegar a 20 mil reais, já vou sair correndo, já vou pegar, vender meu carro ou vender minha casa, que seja, já vou enfiar tudo em Bitcoin. Espere. É muito importante que você siga esses passos aqui, ó. Vamos lá. Para começar a investir em Bitcoin, você tem que ter 6 meses, caso você seja um empregado que trabalha numa empresa, de contas pagas. Certo? Então você, como você tem lá terá a sua indenização caso você seja desligado da empresa, então você junta esses 6 meses de reserva de emergência mais a sua indenização lá na sua empresa, então você pode tranquilamente, após essa reserva de emergência, investir em Bitcoin. Caso você seja um empreendedor, você precisa ter 18 meses de contas pagas. Vamos supor que o seu custo de vida, na verdade, seja 3 mil reais, você precisa de 3 mil vezes 18 meses guardado para antes de investir em Bitcoin. E você precisa ter uma corretora confiável para você não tomar balão. Você ouve falar muito de balão aí, de corretora que não pagou o investidor, isso e aquilo. Então você precisa ter o quê? Uma corretora confiável. Como você faz isso? Compra 0,01 Bitcoin, por exemplo. Coloca na corretora e resgate ele, tente resgatar. Faça um teste. Esse é somente um pequeno exemplo no qual você pode testar uma maneira de sacar o seu Bitcoin. Ou também através do relato das pessoas, que na internet está cheio de vídeos falando em relação a corretoras de Bitcoins. E também os custos mensais para você manter uma Bitcoin. Vamos supor que você tenha lá um custo de 100 reais por mês, por exemplo, 50 que seja. Você precisa entender qual que é o custo para você manter essas Bitcoins. Por exemplo, como você vai apostar na valorização da moeda, isso pode levar de repente 1 ano, 2 anos. Vamos supor que você coloca como meta, por exemplo, usando o exemplo que eu dei. Quando a Bitcoin chegar a 20 mil reais, eu vou comprar e vou aguardar a onda de valorização. Aí quando chegar a 50, por exemplo, eu vendo. Beleza. Isso pode demorar 2 anos. É a hora que você então tem que entender qual que é o custo mensal para manter a Bitcoin. O seu Bitcoin. E por último, imposto de renda. Imposto de renda pessoa física. É muito importante você entender você já estar preparado para fazer a declaração, caso você opte por seguir numa maneira tradicional de investimento, porque a Receita Federal deverá ser informada. Eu sempre costumo dizer que a Receita Federal ela não impede ninguém de enriquecer. Ela só não quer que você esconda as coisas dela. Então é necessário sim você entender como você vai declarar isto no seu imposto de renda. Então, por que eu desenhei isso aqui para você? Porque você já deve fazer isso. Pegar tudo isso aqui, já colocar em prática, mesmo antes de você já ter o Bitcoin no valor que você gostaria, mas meses antes. De repente, vamos supor que hoje, né, como eu dei o exemplo, está 37 mil reais Bitcoin. Vamos supor que demore 1 ano para chegar nos 20 mil reais que você gostaria, no qual você vai então investir 20 mil reais na sua Bitcoin, apostando na onda de valorização. Então o que você tem que ter? Esse plano aqui já tem que estar pronto. A corretora já tem que estar prontinha para que você faça suas aplicações. Os seus custos mensais já devem estar na sua cabeça qual vai ser o custo para você manter as Bitcoins e a declaração de imposto de renda. E caso você não tenha essa reserva, aí sim eu considero preocupante e não te recomendo, sinceramente, a você investir em Bitcoin, porque esse aqui é o mercado de risco. Vamos supor que você entre lá com 20 mil reais e seja tudo que você tem, e vamos supor que você precise desse dinheiro nos próximos 3 meses, por exemplo, e esses 20 mil reais desvalorizou para 3 mil, por exemplo, isso você simplesmente não poderá sacar o dinheiro devido a essa desvalorização. E você poderia perguntar, Renato, é possível perder dinheiro com Bitcoin? Claro que é, como qualquer outro investimento. Porém,
Você só perde com Bitcoin quando você vender por um valor mais barato do que você comprou, naturalmente. Então, o que você, com esse plano aqui, o que você está? Você está basicamente protegido. Aqui você não vai pagar multa no futuro, certo? Aqui você vai entender, peraí, vamos supor que os custos sejam exorbitantes para manter uma Bitcoin. Então você vai entender quando você vai vender da maneira que você tem lucro, uma vez que você teve os gastos mensais para manter seu Bitcoin, certo? Uma corretora confiável, senão você desmorona, tudo que você construiu está construindo em cima de areia, e a reserva de emergência, que vai te impedir, caso você tenha algum problema financeiro, de sacar os seus Bitcoins pelo valor menor. É esse plano. Com isso aqui, impossível será você perder dinheiro com Bitcoin, porque você na verdade está fazendo um planejamento. Você está então explorando no máximo o potencial de valorização da moeda. Entenda que eu só dei um exemplo, né? Naturalmente não é só esse exemplo no qual você pode medir, você pode mensurar a onda de valorização da Bitcoin, né? E você então pode encontrar outros meios. Mas esse é sim, como eu disse, eu vou ainda gravar um vídeo explicando como você também enxerga algumas tendências em algumas ações na Bolsa de Valores, no qual você também pode aproveitar uma tendência ou uma mega tendência como essa que sempre acontece, de valorização, por exemplo, valorização ou desvalorização de 10%, por exemplo, do Bitcoin, num só dia. Isso de fato é uma oportunidade gigantesca para pessoas que têm interesse em ganhar dinheiro, sem sair mais cedo do trabalho, sem chegar mais tarde do trabalho e sem ofender o chefe de uma maneira tranquila da sua casa, no seu computador. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dê o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Até o próximo vídeo.